Olá, então hoje aqui estou de volta para dar continuidade nesse projeto que é o meu sonho, que é incentivar a leitura e a escrita. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso me ajudou muito. E se me ajudou, eu quero passar isso para o máximo de pessoas que eu puder. É uma coisa que vai te ajudar muito também, eu te garanto. E para nos ajudar, eu trago esse livro que chama O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino, para a gente ler junto. Eu costumo dizer que esse livro ele me escolheu, porque eu fui um passeio em Curitiba e chegando lá em um dos belos parques que tem em Curitiba, estava vários livros sobre um tecido assim, né, no chão. E então a pessoa me disse que eu podia escolher um livro. E eu vi naquele momento esse livro, e esse livro como se ele me chamasse. E a história dele é extraordinária. Eu não imaginava que era essa história. Então eu vou ler resumido esse livro aqui com vocês. Quem puder ler, ele leia, que vale muito a pena. Chama O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. É muito interessante a história. Então eu começo contando, fazendo um resumo do início, que esse livro conta a história de um personagem, de um rapaz, que foi adotado por um homem muito rico, que era considerado um dos melhores vendedores ali da região. E esse rapaz, ele tinha a função lá com seu pai de guardador de camelos. Então um dia ele chegou e falou para seu pai que também queria se tornar um grande vendedor como outros funcionários deles e como ele. E aí seu pai pergunta: "Pra quê que você quer? Por quê?" Olha só, aí a primeira parte importante do que eu quero falar com vocês. O pai dele quis saber qual era a causa. Então ele disse que ele tinha se apaixonado por uma moça de família rica e que o pai da moça não deixaria ele se casar se ele não tivesse algo a oferecer para formar uma família. Então o pai dele disse: "Ah, sim, até eu vou ler para vocês essa parte que é muito interessante. Agora a verdade aparece. O amor, não nobres ideais, fez do meu guardador de camelos um poderoso soldado, pronto a enfrentar o mundo." Olha só, e isso é com qualquer um. Quando nós temos uma causa, um projeto, um propósito de verdade, aí nós estamos prontos a enfrentar o mundo. Então isso é a primeira grande parte que eu queria passar. Se você tem uma causa, foque nisso, porque aí você consegue. Agora, se você quer um cargo, uma vaga, apenas por status, aí você não vai focar tanto nisso. Você tem que ter uma causa de verdade. Nós estamos aí finalizando este ano de 2021. É uma boa hora para você refletir e pensar. Que causa que você tem? O que você tem para você lutar contra o mundo para o ano de 2022? Pense nisso. E vamos dar continuidade. Então, o seu pai vê que ele tem uma causa e diz que vai dar uma oportunidade a ele. Então, ele pega uma das melhores túnicas que ele tem em sua indústria, dá a esse rapaz e manda ele a uma cidade que, inclusive, não era frequentado pelos seus vendedores, porque os vendedores diziam que não valeria a pena chegar a essa cidade, porque eram pessoas muito carentes que não ia ter condições de comprar. Manda ele para a cidade de Belém. Então, ele vai para essa cidade, ele dá um dinheiro para ele se alimentar e se hospedar nesses dias, e dá 4 dias apenas para ele vender. Isso seria o que ele tinha que fazer para ele conseguir essa vaga de vendedor. Então ele vai todo animado, mas fica lá e vê que não é fácil mesmo. Aí está também uma parte que a gente não deve desistir nunca. Ele fica primeiro, segundo, o dinheiro dele acabando, não tinha dinheiro mais nem para se alimentar, nem para se hospedar, mas ele a cada momento que ele pensava em desistir, ele lembrava em seu amor, lembrava da sua causa. Então, se você tem uma causa para lutar, e às vezes
É difícil, é muito difícil. Pense se é difícil, porque vai ser bom. E a cada momento que esse problema ficar difícil, pense em sua causa. Então esse rapaz pensava nisso, e foi no terceiro dia ele nem tinha dinheiro mais para se hospedar. Então ele foi dormir em uma gruta, porque era uma noite muito gelada. E já estava pensando como ia enfrentar o seu pai, voltando com essa túnica, porque não tinha conseguido provar que era um vendedor. Então ele estava nessa gruta e de repente chega um casal com uma criança toda sem roupa, naquela noite gelada. E ele pensa que ele tinha aquela túnica lá e ele podia fazer algo. Olha só que interessante. Às vezes, a prova está na nossa frente e nós não enxergamos. Então ele foi lá, pegou a túnica que ele tinha que vender para provar para o seu pai e deu a essa mãe para embrulhar ali para o seu filho. Então, ele passa a noite toda pensando e que desculpa ele ia dar para seu pai, que ele ia voltar no outro dia. Durante a viagem, ele pensou em muitas coisas. Ele poderia falar que foi assaltado, foi roubado, que aconteceu várias coisas. Mas olha só outra coisa muito importante. Nunca deixe de falar a verdade. A verdade é tudo. Então ele chegou muito triste para seu pai e contou essa história. E ele já ficou pensando que seu pai ia falar que ele era um fracassado. Então o seu pai olha para ele e fala: olha só, era isso que eu esperei a vida toda de um vendedor. Ousadia. Então o seu pai ficou encantado com o gesto que o seu filho fez. Ele foi ousado. Ele precisava vender, mas ele viu naquele momento que isso era o mais importante, era proteger aquela criança. E deu aquela túnica, mesmo sabendo que era a sua prova. E ele dessa ousadia, ele ganhou o seu pai. Então o seu pai ficou muito feliz e disse que com tudo isso que ele tinha feito, ele ia ser com certeza um dos melhores vendedores. E então aí começa uma história linda, porque aí o seu pai vai e entrega a ele um baú de ensinamentos. Imagine você, se você tivesse essa oportunidade de ganhar um baú de ensinamentos. Ali tinha 10 pergaminhos de ensinamentos. Olha que interessante. E aí entra a parte que eu quero falar para vocês da escrita. Há um tempo atrás eu criei foi uma criação minha mesmo de um caderno que eles chamam Meu Caderno de Motivos para Viver Melhor. É exatamente isso, ó. Ele é um caderno de disco, então é interessante que eu tirei aqui todas as folhas para ficar mais fácil de mostrar para vocês. E eu gosto muito desse caderno. Eu fiz para mim, fiz para mais algumas pessoas, mas eu fiz assim porque eu quero incentivar esse projeto mesmo. E por quê? Por que eu acho isso? Porque quando você tem uma causa, um projeto, quando você põe ali escrita à mão, isso se torna, potencializa isso. Isso se torna maior. Isso aqui muitas pessoas não sabem como começar a escrever, o que escrever. Então eu fiz algumas separações, sabe aquelas separações de aqueles cadernos de matéria? Então eu fiz isso aqui, por exemplo, leve mais a sério suas conversas, anote suas dúvidas e em seguida suas respostas, pois você é a pessoa mais indicada a resolver seus problemas. Escreva suas afirmações para cada dia. Comece com eu sou e verá o poder das palavras escritas à mão. Porque quando a gente escreve aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja de verdade, a gente cria com a gente ali uma responsabilidade. Porque você vai ler ali, nossa, eu ainda nem comecei esse projeto. Então, por exemplo, esse projeto que eu estou fazendo aqui hoje, eu escrevi. E por isso que cada vez que eu olho, que eu leio ali, falei, eu preciso dar continuidade a esse projeto.
Então, esse caderno é muito legal, porque... Mas você pode pegar qualquer caderno seu, é claro, para começar a escrever. E aqui eu falo, né? Quando a gente conversa com a gente mesmo, porque às vezes a gente não tem nem oportunidade de pessoas para conversar. Mas escreva o que você está sentindo, o que você queria mudar em você. Isso vai te ajudar muito, eu garanto. Então, nos próximos vídeos, eu quero falar para vocês sobre outras separações que eu tenho aqui, que é gratidão, minhas realizações, meus sonhos e livros que li. E quero falar sobre esse baú que o pai, né, desse rapaz que aqui do livro deu para seu filho, falando dos ensinamentos. Então nós vamos estudar sobre esses ensinamentos e sobre essas separações aqui que você pode usar para você escrever para o seu dia a dia. Então comece já para este ano ainda de 2021, escrevendo sobre a sua causa, o seu propósito para 2022. Converse com você, leve mais a sério as suas conversas. Converse com você, anote ali tudo as dúvidas que você tem, você vai ver que vai ser muito mais fácil de resolver quando você coloca no papel. E também a questão de você criar responsabilidade em agir. Então eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigada se você tirou esse tempinho para ver esse vídeo. Até o próximo vídeo com os ensinamentos.